Ora, boa tarde. Em nome de Sua Excelência Reverendíssima, Sr. Dom António Francisco dos Santos, Bispo do Porto, declaro aberta a sessão solene comemorativa dos 30 anos da Escola Superior de Biotecnologia. Vai usar da palavra a diretora da ESB, doutora Isabel Vasconcelos. Sua Excelência Reverendíssima, Sr. Dom António Francisco dos Santos, Bispo do Porto. Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, Professor Dr. Ferreira Gomes. Sra. Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Professora Doutora Maria da Glória Garcia. Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Professor Dr. Emílio Gomes. Sr. Presidente do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, Professor Dr. Manuel Afonso Vaz. Sr. Professor Dr. Francisco Carvalho Guerra, fundador do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa. Sr. Engenheiro Virgílio Friadella, membro fundador da ESBUC, em representação do Grupo RAS. Sra. Doutora Isabel Braga da Cruz, Presidente da Associação de Antigos Alunos da Escola Superior de Biotecnologia. Sr. Vice-Reitor da UTAD, Professor Dr. João Filipe Mendes. Sra. Presidente do Instituto Politécnico do Porto, Professora Doutora Rosário Gamboa. Srs. Professores representantes de outras universidades e instituições de investigação. Sr. Presidente do Centro Regional das Beiras, Professor Dr. Aires do Couto. Senhores Diretores das Unidades de Ensino e dos Centros de Investigação da Universidade Católica, membros da Presidência do Centro Regional do Porto e da Direção da ESB, representantes dos nossos parceiros empresariais, Sr. Comendador Arménio Miranda, caro Presidente da Associação de Estudantes e ex-presidentes desta associação, caros alunos, professores, investigadores, funcionários, ex-alunos, colegas dos primeiros tempos da ESB, minhas senhoras e meus senhores. Cabem a mim estas palavras iniciais, muito breves, porque nós queremos é ouvir os nossos convidados. E estas palavras são essencialmente de agradecimento. Não vou falar da história da ESB, nem elogiá-la. Espero que outros o façam. E permitam que me dirija à mesa. Sr. Dom António Francisco, nosso Bispo, é uma honra recebê-lo nesta casa e ouso esperar que esta possa ser a primeira de várias ocasiões. Sr. Professor Ferreira Gomes, queria cumprimentá-lo e agradecer a sua presença nesta sessão. Mas mais do que isso, queria agradecer toda a colaboração que manteve com a ESB desde o primeiro ano letivo, em 1984-85, em que foi o nosso professor de Química, tendo depois participado em várias atividades desta instituição, por exemplo, na avaliação externa dos docentes. Senhora Reitora, agradeço-lhe o apoio que deu a esta cerimónia e ter querido estar aqui hoje. E ainda o encorajamento e ajuda que tem providenciado à ESB desde que assumiu este cargo. Sr. Professor Emílio Gomes, muito obrigada por estar aqui de novo conosco. O professor Emílio Gomes tem uma ligação a esta casa de longa data e, em particular, foi nosso diretor, muito saudoso diretor, há poucos anos. Srs. Professores Manuel Afonso Vaz e Francisco Carvalho Guerra, respectivamente atual Presidente e primeiro Presidente do Centro Regional do Porto. É com muita alegria que os vemos nesta sessão e agradeço a vossa presença e ao professor Afonso Vaz ter aceitado ser anfitrião desta cerimónia. A ESB nasceu há 30 anos de um sonho do professor Carvalho Guerra e de outros visionários que souberam concretizar esta ideia indo buscar numerosas parcerias, por vezes inesperadas, e em particular a colaboração do setor empresarial. E é exatamente às empresas que connosco estabeleceram sinergias a diversos níveis, a quem eu quero agradecer na pessoa do engenheiro Virgílio Friadella. Senhor Engenheiro, a nossa oferta formativa e as atividades de investigação de nível internacional que são desenvolvidas no Centro de Investigação UCBQF não seriam o que são hoje sem este caminho percorrido em conjunto com os nossos interlocutores empresariais. Por isso lhe agradeço, assim como naturalmente pela sua amabilidade em estar hoje aqui conosco. E porque os nossos ex-alunos são o rosto da ESB no exterior, e não temos dúvidas, são os nossos maiores e melhores embaixadores. Queria agradecer a todos o carinho que têm por esta casa e a disponibilidade que sempre demonstram para connosco. E faço, na pessoa da doutora e engenheira Isabel Braga da Cruz,
que aceitou partilhar connosco a sua vivência na ESB e que está aqui hoje em múltiplos papéis. Ex-aluna, investigadora, parceiro em projetos de investigação, responsável de uma empresa que esteve na incubadora de empresas da ESB e, naturalmente, presidente da Associação de Antigos Alunos. Obrigada, Isabel. De facto, a ESB é feita de pessoas. Melhor dizendo, as pessoas são a instituição. Os alunos, os seus mestres, os investigadores, os funcionários, os colaboradores e parceiros que ajudaram a percorrer estes 30 anos e espero que continuem a fazê-lo por outros tantos. E muitas destas pessoas estão aqui hoje. Agradeço a todos, os que estão aqui presentes e os que não estão ou que não puderam estar, tudo o que de positivo fizeram por esta instituição e o contributo que deram e dão para que a ESB possa cumprir a sua missão de servir, sob variadas formas, as comunidades científica, social e económica, afirmando-se como um fórum de excelência que revela e promove o espírito académico numa perspectiva humanista. Muito obrigada. Vai usar da palavra o Presidente do Centro Regional do Porto, da Universidade Católica Portuguesa, o professor Dr. Manuel Afonso Vaz. Muito boa tarde. Excelentíssima Reverendíssimo Bispo do Porto, Dom António Francisco dos Santos. Muito obrigado pela sua presença, que sempre nos tem acompanhado nos momentos em que o solicitamos. Muito obrigado, Sr. Dom António Francisco. Sr. Professor Ferreira Gomes, Secretário de Estado do Ensino Superior, agradeço também a presença. Já vimos que tem uma ligação íntima e originária a esta casa. Agradeço-lhe de querer estar presente neste ato comemorativo dos 30 anos de existência da ESB. Magnífica reitora, professora doutora Maria da Glória Garcia, também os agradecimentos, naturalmente que está em sua casa, mas é sempre um gosto recebê-la no Centro Regional do Porto e concretamente agora nestas instalações renovadas desta escola que hoje faz 30 anos. Esta sua escola que hoje faz 30 anos. Sr. Professor Dr. Emílio Gomes, Presidente do CCDRN, também já vimos a ligação que tem a esta casa e também a responsabilidade que nela teve. Agradeço-lhe por estar presente e também representar o cargo que atualmente ocupa, fazê-lo também aqui presente nesta cerimónia comemorativa. Professor Francisco Carvalho Guerra, não é necessário, todos sabemos qual o trabalho que teve em termos da ideia, do empenho. Esta escola a tudo lhe deve, em termos inclusivamente do pioneirismo que ela representou em Portugal. Naturalmente que nos irá falar um pouco disso e com o entusiasmo que lhe é próprio. Eu, como seu sucessor nestas funções de Presidente do Centro Regional do Porto, tenho a agradecer-lhe o legado que nos deixou e concretamente aqui no campus Asprel. Sr. Engenheiro Virgílio Filhadela, a ligação a esta casa também já foi referida, é dos fundadores, a ligação às empresas, à ESBUC, é também uma honra para nós que esteja presente nesta cerimónia. Sra. Doutora Engenheira Isabel Braga da Cruz, representante e Presidente da Associação dos Antigos Alunos, é também para nós uma honra que tenha aceitado vir aqui dar o seu testemunho e também dizer-lhe quanto eu sinto como Presidente o dinamismo e a vivacidade que os alumni sempre tiveram e têm em termos de ligação a esta sua escola. Sra. Doutora Isabel Vasconcelos, diretora da ESB, eu quase que me apetecia fazer minhas as suas palavras, pela
a verdadeira anfitriã nesta sessão é a Sra. Doutora, como diretora desta escola. Agradeço-lhe, também em nome da Presidência, todo o entusiasmo e toda a iniciativa, todo o acolhimento que conseguem prestar a esta escola, relativamente quer aos docentes, quer aos seus alunos. Sr. Vice-Reitor da Universidade Comunidade, professor João Filipe Mendes, obrigado pela sua presença. Sra. Professora Rosário Gamboa, Presidente do Instituto Politécnico do Porto, muito obrigado por querer estar presente, sobre os vizinhos. Vamos continuar em boa vizinhança, suponho, e é uma honra e é um prazer vê-la presente nesta sessão. Também um cumprimento especial ao comendador, doutor honoris causa desta faculdade, Arménio Miranda. Também é uma honra querer estar presente e poder estar presente nesta cerimónia. Senhores diretores adjuntos da Presidência, aqui presentes, senhores professores e também senhores diretores das unidades orgânicas, claro, um cumprimento especial ao senhor Presidente do Centro Regional das Beiras, professor Ângelo Couto, também pela sua presença, a todos os diretores, como ia dizendo, e professores, ex-alunos, alunos, funcionários, a todos cumprimento, a todos agradeço a sua presença. Proponho unicamente dizer umas breves palavras de boas-vindas a todos que aqui estão presentes e que, como já referi, são personalidades ligadas à história da IESM. Não vou naturalmente fazer história. Temos entre nós personalidades que a elas estiveram ligados, quer no início, como já dissemos, nos seus inícios, quer ao longo de toda esta vida rica de 30 anos. No entanto, queria naturalmente congratular-me por esta vivência dos seus 30 anos e dizer-lhes que, em termos do Centro Regional do Porto, encontramos aqui a principal escola de ensino tecnológico, dedicada em grande parte à investigação, que tem esse timbre, que dá um timbre especial à própria Universidade Católica Portuguesa e ao Centro Regional em particular. E toda essa riqueza em termos de investigação não foi perdida por evoluções recentes, pelo contrário, acho que saiu reforçada. Mas sobre isso, naturalmente, outros falarão com melhor conhecimento, inclusivamente, desta realidade. Também devo dizer, sobretudo aos antigos alunos e às personalidades ligadas à nossa Escola Superior de Tecnologia, que não encontram hoje a estrutura física da escola como a conheciam. Houve evoluções. Estou convencido que algumas dessas evoluções foram no sentido positivo. Por exemplo, estou convencido que encontrarão maior comodidade, maior proximidade, sem dúvida, em termos das próprias escolas e dos professores, dos laboratórios. E acho que uma escola não se define pela estrutura física, embora seja importante, naturalmente, mas define-se essencialmente pela cultura dessa mesma escola, pelo espírito, por aquilo que anima quer o seu corpo docente, a comunidade académica, os alunos, os funcionários. E estou certo que, quanto a isso, nada perdemos, pelo contrário. Não só ganhamos, como propomos uma maior vivacidade nesse âmbito. Também devo dizer que foi feito um grande esforço e investimento, inclusivamente em tempo recorde, para que nada se perdesse da identidade precisamente desta escola. As estruturas e as condições de investigação, deixe-me ser um bocadinho otimista, acho que até melhoraram. E por isso convido-vos a visitar a escola. Parte dela sempre a conheceram,
outra parte foi aproveitada. Nesta zona que estávamos não existia nada, no edifício de baixo também não. Houve um esforço de substituição de infraestruturas, de apoio, naturalmente, a todo o ensino, à investigação, às direções, à biblioteca. Todo esse esforço foi feito e convido-vos a visitar e a darem, passearem e verem. Inclusivamente há uma pequena capela que o Sr. Bispo hoje irá abençoar à sua bênção, mas que vai ser inaugurada, como deve ser, com toda a centralidade em termos da sua escola, da sua comunidade académica, em setembro. Mas já ficará, a partir de hoje, um lugar de oração, se assim a quiserem, e de recolhimento. Renovo os cumprimentos para poderem ver o que é hoje em termos físicos e de perceberem também o espírito da própria escola. Agradeço-vos mais uma vez a presença. Muito obrigado. Vai usar da palavra a Presidente da Associação de Antigos Alunos da Escola Superior de Biotecnologia, Doutora Isabel Braga da Cruz. Olá a todos. Vocês o meu iPaper. Muito bem. Eu, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite em participar nesta sessão de comemoração dos 30 anos da ESB, em particular à direção da ESB e à doutora Isabel Vasconcelos, bem como cumprimentar os ilustres palestrantes que temos aqui hoje presentes. De facto, para a Associação de Antigos Alunos é uma honra estar aqui hoje, tanto pelo que representa, pelo que eu venho representar, bem como o que significa estes 30 anos de resultados alcançados até hoje. A Associação de Antigos Alunos tem cerca de 600 associados, num universo de cerca de 2.500 ex-alunos distribuídos em 19 países e 135 cidades. Nós já existimos desde 1991, tivemos uma paragem, nem sei muito bem porquê, acho que alguém foi fazer um doutoramento para fora, mas se não estivéssemos na Universidade Católica foi ressuscitada, e em grande parte por um reto lançado pelo professor Joaquim Azevedo, em que a dada altura nos convidou a mim e a outros tantos para irmos à Foz, porque entendia que havia um potencial imenso que não estava a ser aproveitado, que eram os antigos alunos, e que identificou esse potencial e lançou este repto e disse-nos que nós tínhamos que nos organizar, que não fazia sentido nenhum não estarmos organizados, que havia aqui muito a explorar com benefício de ambos os lados. Surgiu assim uma nova associação de antigos alunos com cerca de 4 anos, na altura o presidente era o Diogo Pavar, já com uma composição bastante alargada, portanto foi sempre nosso entendimento que a associação tinha que ser um bocadinho participada por o máximo número de elementos possível, porque só isso é que faz com que haja dinâmica e que muitas cabeças a pensam sempre melhor, e assim aconteceu. O primeiro mandato terminou, o Diogo teve vontade que se viessem outras pessoas, o Diogo mantém-se na associação, obviamente, e como a mim assumir esse papel, juntamente com outros, e não aumentámos mais o número de envolvidos nesta iniciativa. Uma das iniciativas que temos levado a cabo são as redes profissionais para o futuro. Nós temos vindo a fazer umas tertúlias e convidamos ex-ministros, ex-professores, pessoas interessantes que nos possam estimular e nos possam, no fundo, reativar em termos de dinâmica de mercado e serem agitadores de consciência, e que têm sido muito participadas e temos tido uma adesão muito interessante. As pessoas vêm com imensíssimas motivações profissionais, emotivas, sociais, há de tudo. A verdade é que nós conseguimos encher umas salas e isso deixa-nos muito contentes. Um dos exemplos é também a comemoração dos Dias das Nações Unidas, que temos vindo a fazer aqui na escola. Tivemos aqui um representante da FAO. E pronto, estas é uma ou duas dentre várias iniciativas que temos vindo a desenvolver. Mas, de facto, eu normalmente venho à ESB não é falar da associação, nem falar neste enquadramento. Eu venho muitas vezes em fóruns técnicos, venho falar das tendências do setor agroalimentar, que tem vindo a acontecer com muita recorrência,
E quando desta vez a doutora Isabel Vasconcelos me lançou este repto de vir aqui falar do testemunho da minha pessoa enquanto ex-aluna, de facto eu tive aqui vários formatos e vários chapéus e continuo a ter. Portanto, eu fui aluna de licenciatura, dei algumas aulas, poucas, mas dei algumas, fiz investigação. Foi a ESB que me mandou lá para fora e fui para a Suíça fazer um doutoramento. E depois vim e fiz um pós-doc, incluí aqui uma empresa. A verdade é que parece que eu não me desligo da casa, não sei, ainda hoje tenho que prestar contas à Católica, porque eu trabalho na Portugal Foods e na Portugal Foods um elemento da administração é a Católica outra vez, portanto tenho sempre alguém que... Não sei, a Católica está sempre casada na minha vida, vá lá que eu casei com um arquiteto. Muito bem, mas repescando aqui a questão das Top 10 Trends, eu acho que podia fazer aqui umas Top 10 Learnings. Portanto, eu de facto, há aqui alguns pontos que eu consegui ao longo deste percurso e destes 25 anos de casa, com todos estes formatos, consegui aprender alguma coisa e por isso eu gostaria de elencar algumas destes conhecimentos que fui, no fundo, adquirindo ao longo destes anos. Primeiro, a ESB é pioneira. E é pioneira porque foi a primeira universidade a colocar um curso que coligia Biologia e Engenharia ao mesmo tempo. E para mim, isso foi fator de decisão e foi isso que me fez vir para cá. Segundo, a ESB é inovadora por colocar alunos fora de Portugal em entidades de relevo do setor agroalimentar que tanto foi Europa, por toda a Europa, como nos Estados Unidos e por aí fora. Eu fui parar à Suíça, por exemplo. A ESB é estratégica pela forte ligação à indústria e consequente transferência do conhecimento para o tecido produtivo. É responsável por colocar no mercado gente com formação específica de elevado valor. A ESB é versátil, pois adotou como vantagem a sua dimensão. É rápida a reagir a alterações de contexto. A ESB é competência. A ESB ganhou competências em áreas estratégicas, teve sempre bons professores, eu tive sempre bons professores aqui dentro, que vieram de fora, que estiveram fora, houve a vertente multicultural, que de alguma forma isto impactou na minha vida, no know-how meu e de variedíssimos colegas que hoje estão imbuídos no setor agroalimentar. Tanto a nível de segurança alimentar como a nível de processo, aproveitou sempre a componente multicultural destes professores e experiências vividas noutras culturas e noutras entidades de relevo e conseguiu transpô-las para esta realidade. A ESB é rigor, no output, na exigência, em tudo aquilo que faz. Eu nem me quero lembrar as milhares de correções que eu tive que fazer na minha tese. E hoje o médio para mim não chega. Para mim é mau. Portanto, de alguma forma, isto também impactou em mim. A ESB é solidez. A ESB católica é uma marca sólida, com reputação no mercado. E a ESB é oportunidade, pela capacidade que tem tido em tornar oportunidades e identificar oportunidades no meio da crise. A ESB integridade. E aqui eu gostava de parar um bocadinho. A ESB tem tido sempre um cuidado imenso a nível da formação total do aluno e do aluno enquanto ser e como cidadão da sociedade, que transvasa muito mais a componente técnica. Portanto, este ponto, a formação integral do aluno, é qualquer coisa que marca e vai ficar para sempre. E por último, o last but not the least, é cor-de-rosa. E cor-de-rosa porquê? Porque cor-de-rosa é cor dos sonhos. E são os sonhos que nos fazem andar para a frente e andar na vida. Muito bem, eu terminei. Vai usar da palavra o engenheiro Virgílio Filhadela, fundador da ESBUC, associação que foi constituída por empresários que quiseram acompanhar desde o início a atividade da ESB, estimulando assim a forte ligação universidade-empresa. Boa tarde a todos, eu sou o Bessa, o Sr. Bispo, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Doutor, os restantes membros, minhas senhoras e meus senhores, todos, enfim, alunos e alunos, também há aqui alguns alunos para os quais eu talvez traga uma mensagem. Eu não tenho por hábito, normalmente gosto mais de falar sem ler, mas há ocasiões em que as circunstâncias me obrigaram a escrever aquilo que tenho de dizer. E felizmente, há 20 anos, quando a escola comemorou o seu 10º aniversário, eu tive de fazer uma intervenção de caráter institucional, que escrevi, o que me deu a possibilidade de, neste momento, vasculhando em arquivos, a ter reencontrado para, enfim, rememorar qualquer coisa, que talvez não fosse muito preciso, que eu lembro-me bem de tudo que por aqui se passou,
mas quando li a intervenção que tinha feito, cheguei à conclusão que ela era muito atual, porque tratava, acima de tudo, de valores, de questões perenes. E, portanto, poderia ser hoje ressuscitado, mas eu já disse há momentos, porque não tinha perdido atualidade. Mesmo ao endereçar, porque como era um discurso institucional de ser muito formal, e dirigir-me às autoridades que estavam presentes, tirando um primeiro-ministro que estava nessa ocasião aqui presente e dois ministros, pelo menos que me recordo, um da Indústria e um da Educação, havia também secretário de Estado, o Sr. Bispo do Porto, o reitor da Universidade Católica, então, o diretor da Escola Superior de Biotecnologia, excelentíssimas autoridades, também havia, minhas senhoras e meus senhores, como é normal. Ora bem, e na ocasião eu tinha um cargo que hoje já não tenho. Mantenho a ligação e tudo aquilo que fui adquirindo ao longo desse tempo em que vivi esse cargo, mas mantenho a ligação à escola. O cargo era formal e acho que teve alguma importância na construção ou na consecução, na criação e na passagem à realidade deste sonho. E, portanto, eu dizia, como Presidente da Associação para a Escola Superior de Biotecnologia, posso dar conhecimento do que foi, ou julgo ser, um projeto paradigmático de um conceito muitas vezes falado, mas que nem sempre frutifica. Refiro-me à ligação, que prefiro chamar de colaboração, da universidade com as empresas. Neste caso, o que acabamos de ver durante a visita às instalações, e estava resumido na edição especial de Notícias da Escola que lhes foi distribuída, é sinal de que surtiu efeito. Nesse dia, inauguraram-se as instalações, uma parte substancial das instalações que vieram a constituir todo o suporte imobiliário que, em momentos de crise, também teve alguma utilidade para esta casa. Esta colaboração foi corporizada através da criação da Associação para a Escola Superior de Biotecnologia, que nasceu ainda antes da escola e que, junto da Universidade Católica, criou condições. E criou condições porque a Universidade Católica estava relutante de entrar em áreas que não eram as suas áreas habituais de ensino, com as que se sentia confiante. Eram áreas técnicas, era uma coisa que não estava na tradição da Universidade Católica. E, portanto, tentaram criar-se essas condições que chegou-se ao ponto de dar garantias. A ESBO que deu garantias à Universidade Católica que, se as coisas corressem mal, estava aqui para suportar aquela iniciativa a que se iria dar sequência. E, portanto, criaram-se condições para que este projeto se pudesse vir a desenvolver. Esta colaboração teve, pelas suas características e pelos efeitos que provocou, resultados e aspectos que classificaria de singulares e que me atrevo a pontuar. Começaria por citar a perspectiva empresarial, que esteve sempre presente ao longo do desenvolvimento deste projeto. Essa perspectiva empresarial teve a ver com a própria definição dos seus contornos e com o sentido da sua evolução. Muito marcados por uma permanente proximidade do real, por uma preocupação em colher ensinamentos do vivido, por uma atitude de muito pragmatismo e muito realismo na fixação de objetivos, por um atento seguimento de causas e efeitos. Essa perspectiva, que no caso particular das empresas normalmente é medida através de relações custo-benefício, é uma preocupação que sempre esteve presente no desenvolvimento do projeto. Isso provocou o desenvolvimento também do que hoje estava a falar há 20 anos atrás. Portanto, há uma distância muito grande em relação à situação atual. Mas do que naquela altura já se poderia chamar um modelo de gestão, uma forma de estar, uma forma de gerir os meios que iam sendo disponibilizados e que começou, afinal, por coisas muito simples. Claramente uma aportação das empresas para uma área onde não era tradicional proceder-se assim. Lembro quase com um sorriso, a primeira vez, o Sr. Carvalho Guerra é capaz de se recordar disso, a primeira vez que se falou em controlar a evolução deste projeto através de uma conta de exploração e a perplexidade causada, pois as instituições deste tipo funcionam muito mais numa base orçamental do que atentas a contas de exploração. Houve uma preocupação permanente na avaliação de resultados e nos reajustamentos à trajetória que ia sendo delineada, o que também teve como efeito o aparecimento de um espírito muito determinante, que foi o de uma grande economia de meios. E a perspectiva empresarial
teve também um forte reflexo na motivação e no empenhamento dos colaboradores. E foi esse sentido do real e o pragmatismo que levaram, quando as oportunidades surgiram, ao seu aproveitamento. As grandes oportunidades apareceram com o quadro comunitário de apoio e através do desenvolvimento de projetos concretos e de uma atitude muito pragmática que fez com que, em determinado momento, a própria Associação para a Escola Superior de Biotecnologia fosse a patrocinadora e a promotora de alguns dos projetos que mereceram significativos apoios do PEDIC e que depois foram doados à Universidade Católica, como aliás estava previsto desde o início. E assim nasceram centros de prestação de serviços às empresas nas áreas de tecnologia alimentar e de qualidade alimentar. E assim está a nascer a Escola de Tecnologia e Gestão Industrial, vocacionada, claro, há 20 anos, relembro, vocacionada para um tipo de formação que é uma necessidade sentida por todos nós. Quadros médios. Infelizmente, também isto continua a ser uma constante. Não há. Há uma carência enorme de quadros médios que se julgava que iriam ser, acho que um bocado, enfim, não diria de uma forma eleitoralista, mas de uma forma muito populista, julgava-se que iriam ser substituídos por pessoas com formação superior. O que se verificou não acontecer. Uma perda para todos. Foi também a perspectiva empresarial que criou uma preocupação com a utilizabilidade dos produtos desta escola. Quase parece um contrassenso o que vou dizer, mas acho que tem justificação. O primeiro produto são pessoas. Pessoas com formação adequada. E friso bem, pessoas, porque nesta casa os alunos não são números e os colaboradores colaboram, não são funcionários. Há uma dimensão humana, de resto muito cara à Universidade Católica, que está patente no cuidado com as instalações, na participação dos alunos através das suas associações, dos alunos atuais e dos que já o foram, no envolvimento de docentes e de outros colaboradores no desenvolvimento de todo este projeto. E, pelos vistos, tudo isto continua atual, felizmente, porque são aspectos muito positivos. Referi pessoas com formação adequada, e essa formação sempre visou o concreto. Tentou-se responder a necessidades. Tentou-se que houvesse sempre uma forte ligação ao real. O melhor indicador é ver se a utilizabilidade desse produto é ou não efetiva por parte dos utilizadores. E, de facto, uma percentagem enormíssima, superior à média, dos alunos que saem desta escola encontram ocupação. Não estou seguro se hoje continuará a ser dessa forma, mas as causas serão outras, provavelmente não têm a ver diretamente com qualquer mudança no tipo de formação que é dada. O outro produto da escola são os serviços, que procuraram responder a necessidades e procuraram algo que também foi o espírito empresarial que trouxe a esta casa. A rendibilização dos meios disponíveis pela utilização de equipamentos e das capacidades que foram sendo desenvolvidas. Foi também um aguçado sentido empresarial que esteve por detrás e a justificar o baixo custo dos investimentos que aqui estão feitos e que contribuiu para uma permanente atenção à inovação. Houve inovação nos cursos, houve inovação no conteúdo dos cursos, houve inovação nos serviços prestados e houve até inovação na forma como foram pensados e desenvolvidos os estágios. Como já se viu pelo testemunho de uma antiga aluna, é uma das marcas desta casa. Também aí foi, de facto, muito inovadora e muito bem sucedida. E foi assim que se chegou à realidade que é hoje esta escola. Estamos a falar, insisto, há 20 anos atrás. Neste momento, naquele momento, e hoje também, sinto obrigação, e faço com muito gosto, de lembrar os dois maiores obreiros do que aqui foi conseguido, do que tinha sido conseguido nesses primeiros 10 anos. Quem sonhou esta escola, quem a pensou e lhe deu forma, o professor Francisco Carvalho Guerra. Quem deu corpo ao sonho, a projetou para o que ela é e lhe criou caminho para o futuro. O professor Augusto Medina, que já há muitos anos está afastado deste projeto. E falando sem futuro, não vou resistir a um desafio. Que se não perca o sentido do real. E que a escola continue a ser regida por critérios de economicidade. Que se tente adaptar permanentemente às novas solicitações do meio envolvente e tudo isto sem deixar de ter como preocupação central o que tem sido a sua excelência. Que também foi já referida por uma antiga aluna como um dos atributos marcantes. Com a certeza de que a escola poderá continuar a contar com a Associação para a Escola Superior de Biotecnologia, que aqui aportará em permanência a ligação à realidade, que trará inputs essenciais
para que não se perca a ligação com o meio em que se está inserido. Mas o grande desafio, não resisto a lançá-lo, e acho que continua também, ainda hoje é atual. O grande desafio, não resisto a lançá-lo, é no sentido de que de aqui parta, por iniciativa comum ou por iniciativas pessoais, a ideia de industrializar e tornar comerciável o que se poderá chamar o caráter português, a genuinidade do caráter português no campo da alimentação. Temos coisas tão boas que não conseguem ultrapassar fronteiras. Tudo porque nos falta vencer a barreira de tornar utilizável, fácil, acessível, comerciável e conhecido. Eu acho que, de alguma forma, isto tem sido, nos tempos mais recentes, e teve muito a ver, eu estou a ver duas pessoas que são as colaboradoras ativas e condutoras dessa iniciativa, que é a Portugal Foods, tem sido, aliás, nasceu nesta escola. O embrião da Portugal Foods nasceu nesta escola, há, sei lá, 7, 8 anos atrás, logo assim. Terminava, que agora ainda não vou terminar, vou lançar outro desafio, porque gosto mais de olhar para o futuro do que para o presente, e só olhei para o passado, para o futuro do que para o passado, e só olhei para o passado porque, de facto, eu acho que este passado merece ser relembrado, porque são, de facto, pedras angulares sobre as quais é possível construir o futuro. Terminava, então, exprimindo um voto que acho legitimado pelo exemplo que aqui se vive, que o modelo desta escola, e esse modelo, afinal, baseia-se na institucionalização de uma interface permanente com o meio envolvente, faça escola nas escolas portuguesas. Infelizmente, embora talvez com menos acutilância do que era há 20 anos atrás, ainda faz sentido fazer este voto, porque não se está a conseguir, ou não se conseguiu ainda, o grau de colaboração que se torna absolutamente essencial para a nossa sobrevivência e para a nossa soberania como um país autónomo. Ora bem, e aqui chegado, terminei o que tinha dito há 20 anos. Olhando para o futuro, julguei que a minha assessora, que é a Isabel, que ia lançar aqui uns rectos de algum caráter, o que não fez. Foi bom, que me deixou aqui algum espaço com as notas que eu tinha tomado a lápis numa reflexão e que gostava de partilhar convosco. Porque acho que serão as orientações, ou serão as linhas de orientação para os tempos que vêm. Eu aqui há tempos tive de preparar uma apresentação e fiz uma constatação que foi para mim quase dramática. Já sabia, só que nunca me tinha percebido. E foi o seguinte: desde que eu nasci até agora, a população do mundo triplicou. O que é espantoso, mas verdadeiro. E tenho muitos anos, mas ainda não são assim tanto, tenho alguns anos. Tenho alguns anos, mas já agora, fomos colegas de curso, é verdade, mas já agora, para terem uma ideia, que o problema não é só de população, ou melhor, é de população, e do tipo de população, e dos hábitos de população, e dos níveis de utilização de meios que essa população quer fazer e almeja fazer. Eu digo-lhes que de 1950 para 2015, portanto para o tempo atual, o consumo de energia multiplicou por 5. Hoje consumimos 5 vezes mais energia que em 1950. E o consumo de água também multiplicou por 5. E não sei se fazem ideia de quem é o maior consumidor de água no mundo. É de longe a agricultura. A agricultura consome mais do dobro do consumo da indústria, mais as pessoas. Há uma parte substancial da água armazenada que se evapora e que se perde, que também é muito sensível e, portanto, não é utilizável da forma que se pretendia. Onde é que quer chegar? Estão a começar e vão se agravar nos próximos anos, e já não estamos a falar a 50 anos, não é o Malthus a falar a 100 anos de distância, nem, sei lá, é do meu tempo, nos anos 60, por exemplo, o Clube de Roma ter previsto que em 1990 havia uma crise de fome que não nos permitiria continuar a crescer e a viver neste planeta. Felizmente não se visitou, não se verificou, continua a haver muita gente com fome, porque há uma escassez, uma má distribuição dos bens alimentares. Não propriamente porque haja escassez, nem grande dificuldade na sua produção. Acima de tudo, não há divisão e de fazer chegar onde eles são necessários, tal e qual como a água e outros bens. Mas dizia, nós estamos a entrar numa fase de rupturas, que vão começar a acontecer nos próximos 10 anos. E uma delas é a água.
Aliás, já se nota, há muitas guerras que são orientadas hoje por água, porque é mesmo um recurso escasso em determinados momentos. Nós aqui nesta parte do mundo não teremos este problema, a não ser que haja um grande cataclismo, mas, enfim, temos obrigação de qualquer coisa, de estar atentos. De facto, e vou citar, eu cito muitas vezes isto porque é uma revista não científica, não de especulação, nem de nada, que também foi um murro no estômago que eu apanhei quando vi essa capa. Em 2011, portanto não foi assim há muitos anos, houve uma capa do Economist, que não é propriamente uma revista sensacionalista, em que vinha um mundo forrado a chapas, com algumas janelas, a fumegar por todos os lados, e em que dizia, entramos na era antropocénica. E é verdade, aliás, já pouco tempo antes, começou a desenvolver-se um bocadinho essa ideia, de que estamos numa era nova, em que o homem finalmente, e finalmente não é para o bom, finalmente passou a ter dimensão, porque tinha triplicado desde há uns anos atrás, porque estava num crescimento exponencial. O homem começou a ter, de facto, a provocar efeitos na evolução do planeta. E isso provavelmente vai continuar. Pelo menos há uma coisa que é importante. Vamos ter de começar a prestar muito mais atenção a essas questões do que prestávamos. E na área alimentar, e aqui está o grande desafio, nós vamos mesmo de estar muito atentos. A agricultura não vai poder gastar a água que gasta. Vai ter de ser muitíssimo mais económico. Há formas, por exemplo, normalmente queixa-se quando CO2, emanações de CO2, mais não sei o quê e tal, automóveis, uma desgraça. Todo o sistema de transporte que é usado no mundo é responsável por 17% das emissões de CO2. A agricultura é responsável, peço-lhes desculpa, os transportes não é por 17%. Os transportes é por 13,5%. A agricultura é responsável por 13,5% das emanações de CO2. A florestação é responsável por 17,5%, ou seja, em conjunto fazem 31%. Mas as vacas são responsáveis por mais poluição e mais criação de CO2 do que os automóveis. Bastante mais. Portanto, há muita coisa, há muitas ideias que nós temos erradas e que nos vendem. Temos de começar a olhar para elas de outra forma. Ora bem, e neste campo alimentar vai haver, de facto, muitos desafios. Muitas vezes são popularizados. Haverá outras formas de dizer. Há uma que é feliz, que são os 4 R's, que é o reduzir, reutilizar, recuperar e reciclar. O que acho que vão ser os grandes desafios é que nós vamos ter de aprender a melhorar rendimentos, diminuir os impactos ambientais, muito claramente, através de melhor rendimento das operações e do uso eficiente dos recursos e também da diminuição do desperdício. Cada vez mais haverá preocupação com saúde e bem-estar. A integração do conhecimento com saberes tradicionais é algo que se tornará também, já é, e cada vez será mais necessário levar avante. Vamos ter de começar a pensar em formas novas de olhar para estas questões de alimentação. E eu falo-vos aqui em 2 ou 3 ou 4, até se calhar. Impressão 3D já se faz e vai fazer-se muito mais. A encapsulagem, algas, insetos e carne de laboratório. É algo que vai acontecer. Produzir carne através de vacas já se vê que não dá. Há de haver muitas outras formas muito mais eficientes de fazer isso. E é este o grande desafio que esta escola, esta e outras parecidas, têm pela frente. O grande desafio normalmente chama-se inovação. E é isso, já foi aqui referido várias vezes e foi referido ao longo do texto que eu falei há 20 anos atrás. Mas eu hoje vou mais longe. A inovação tem de ser... Inovação é a forma de o conhecimento passar a ter valor económico. Inovação é... Eu costumo dizer, ou costumava dizer aqui há uns tempos atrás, dizia sempre, a inovação é a invenção que chega ao mercado. Hoje em dia, lembro que a inovação vai ter de assumir um caráter de inovação sustentável. E vai ser essa a forma que nós vamos encontrar. E este é um dos grandes desafios que esta escola poderá ter pela frente e ajudar e contribuir para isso. É a forma de fazer chegar ou uma das formas de fazer chegar a sustentabilidade ao mercado.
Sr. Dr. Francisco Carvalho Guerra, fundador e primeiro presidente do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, bem como primeiro impulsionador da criação da ESB. Excelência Reverendíssima Sr. Dom António Francisco do Porto, Sr. Secretário de Estado, magnífica reitora, Sr. Presidente do Centro Regional, meu querido amigo, Presidente da Comissão de Coordenação, Sra. Diretora da Escola, a vocês todos, caros amigos, alunos, funcionários, ex-professores e tudo aquilo que constitui esta escola. Eu vou tentar não vos roubar muito tempo. Falar da escola podia estar aqui até amanhã. 1976, depois de um célebre mandato de captura que um excelente primeiro-ministro deste país fez a meu respeito, e eu fugi para a Suécia durante 6 meses, encontrei na Suécia alguém que me falou de biotecnologia. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Pagava 1.500 contos por mês, cada mês de trabalho na Suécia. Que maravilha. Eu e um filho meu. E ainda por cima dava-me cama, mesa e roupa lavada. Ainda vinha tempo de 28 de novembro de ir para Cortegalça com uma espingarda às costas. É a primeira vez que vi isto em público. Mas fui com 2 filhos meus. Quando tentaram apanhar os aviões para que não fosse possível o 28 de novembro. É engraçado lembrar estas coisas. Em 1982, François Gros, meu braço direito na NATO na Comissão das Subvenções para os 15 países, falou-me de biotecnologia. Num voo de Londres para o Porto em 83, senta-se em primeira classe, que eu fui pago pelo Imperial College. Em primeira, senta-se um senhor que diz: eu chamo-me Joaquim Reis. Um prazer. A que propósito é que se senta à minha beira. Eu sei quem é e sei que está na Universidade Católica. Porquê é que não montam uma escola de biotecnologia? Era a terceira pessoa. Acho que era demais. 3 teimosos a falar em biotecnologia. E teve a sua graça. A primeira reunião foi lá embaixo na Foz. Arlindo Cunha, Coronel Ingrácio Antunes, bem me lembro, eu tentei ontem a lembrar todos eles. Couto Soares, já falecido, presidente da ICA, Hidroelétrica do Cabo, Dona Maria do Rosário Campos Costa a secretariar, e Joaquim Reis. Foi a primeira reunião para falarmos a sério se era possível fazer. E aí recordo que alguém, não sei quem foi, que me disse assim: ó Guerra, tem cuidado. Não faças aquilo que o provérbio chinês diz para não fazeres. À procura d'água, encontrei petróleo e morri de cedo. Vê se fazes algo que valha a pena fazer, mas não exageres. Foi possível. E onde é que estão os professores? Fomos buscar 5 professores à Califórnia. Um à Holanda. E aqui em Portugal, o primeiro, Joaquim Reis. O segundo está aqui sentado na mesa. Ferreira Gomes. O terceiro, Bessa Menezes de Sousa. O quarto está aqui sentado, Costa Lima também. O quinto, Sebastião Feio. Também Augusto Guimarães Medina, que fizeste muito bem em lembrar. Eu próprio. E tinha muita graça. Um filho meu que estava no 4º ano em Braga, em Engenharia, achou piada a isto e quis vir para cá. Chegou a casa e disse-me assim: mas que raio de escola aquela? Tu destes aulas às 8 em português, às 9 entrou um holandês a falar francês, às 10 entrou um americano a falar o inglês e eu não sei o que estão lá a fazer, não podem falar todos português. Não. Foi assim que a escola nasceu. E dinheiro para a escola. A Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento vai pagar os 5 professores americanos. Ainda recordo que uma reunião em que tínhamos que programar o 2º período, oh meu Deus, ligo para a Califórnia e digo: epá, não preparamos o 2º período, como é que vai ser? Oh, esquece, ao Porto, estive lá já 2 vezes, agora não posso, estou a dar aulas aqui na Califórnia. Só se quiseres vir a meio de caminho. Está bem, a meio de caminho. Sábado às 2 horas, Hotel Tivoli, 5ª Avenida, em Nova Iorque. Medina e eu, Nova Iorque, na sexta-feira à noite, lá fomos para o Tivoli, reuniu-se sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde, às 9 da noite apanhamos o avião para o Porto. Estava programado o 2º período da escola. Mas dizia eu o dinheiro flávio, em primeiro lugar. Em segundo lugar, um senhor chamado Lubbers, primeiro-ministro da Holanda, emprestou 420 milhões de contos a Portugal. Com uma condição: o juro era de 1,1%. Era ministro das Finanças o Dr. Miguel Cadite. Ainda sobrava dinheiro.
E o Dr. Miguel Cadinho diz-me, olha, há cá uns dinheiritos para as coisas boas. E eu concorri. 320 mil contos para esta escola. Ainda me recordo do José ligar para assinar e dizer ao Sr. Ministro, não me vai pedir para pagar isto mais tarde, não. O Cadinho deu uma gargalhada e disse, não vamos. Sabe, às vezes pode mudar o governo. O Cadinho daí ficou furioso. Tinha medo de ter que devolver o dinheiro. Outra entidade que deu dinheiro para esta escola, laico, republicano, François Mitterrand. O pavilhão, o primeiro pavilhão, foi ele que o deu. E vergonhosamente o governo português não me pagou uma viagem para eu ir agradecer. E então, João Macedo Silva pagou a viagem. Ia comigo Medina e ia comigo um assistente desta escola, não vou dizer o nome, porque o que vou dizer é capaz de ser um pouco maçador. Às 2 da tarde, eu disse, bom, preparem-se que vamos jantar com o Presidente Mitterrand. E ele disse, eu não trouxe casaco nem gravata. Bom, tive de comprar um casaco e uma gravata e tirar umas calças que eram giros e vesti-me para poder jantar com o Sr. Presidente Mitterrand. Eu vou abreviar o mais possível. Houve um Conselho Geral, onde também estivestes, e onde estava o Dr. Miguel Cadinho. E alguns que já partiram, mas que lembro com muita saudade. Engenheiro Eurico de Melo, Dr. Godinho de Lima, Henrique Ribeiro, estes 3 já passaram. O Zé Fernando dos Santos, Pinto dos Santos, foi o maior ajudante que eu tive na minha vida nesta escola. Se houve alguém que ajudou de facto esta escola em muitas das decisões que tomamos, foi o Zé Fernando Pinto dos Santos. Mas nestes 30 anos, aqui, e os 2 no Centro de Psicologia Experimental, com certeza que houve momentos, Isabel, de muita alegria, mas também de alguma tristeza. E volto aos meus refrões. Agora este é árabe. As estrelas não morreram porque o céu está enublado. Vão passar as nuvens e as estrelas estão lá. Vamos acreditar que vai valer a pena. Vamos acreditar que, mesmo quando há lágrimas nos olhos, há outra coisa muito bonita que diz que os arco-íris só se vêem quando chove. E na nossa alma só há arco-íris quando os olhos têm lágrimas. Mas é que se chorarem de vez em quando não faz mal. Há um arco-íris na alma de cada um. E há por uma razão. Porque a Universidade Católica Portuguesa sempre foi uma universidade que exigiu 3 coisas à partida. Rigor, qualidade, transparência. E se o não fizerem, já não são Universidade Católica. São outra coisa qualquer. Qualidade, rigor e transparência. Em tudo. No diálogo. Na forma como se atua. No tratamento uns com os outros. O ver como eles se amam. Se o não fizermos, deixamos de o ser a Universidade Católica. Se não tivermos autonomia e independência, deixamos de ser a Universidade Católica. Não há concílio. O que é que concílio trouxe de novo, como dizia o António Ferreira Gomes, a coisa mais maravilhosa do Concílio Vaticano II. A liberdade autêntica para a Igreja. Nós soubemos foi aproveitada. Muitos países não souberam adaptar-se àquela evolução espantosa que o Vaticano II nos trouxe. Há muita coisa mesmo a fazer, não há dúvida nenhuma. Mas, acima de tudo, eu disse isso, creio que na inauguração do Centro Regional do Porto da Universidade Católica, não há 10, não há 20, não há 30, há um bocado mais, quase 40. Se ensinar a educar, educar é ensinar a servir. E eu penso que a Universidade Católica tem feito isso. A Isabel, ainda temos algum parentesco, senti mesmo um orgulho muito grande que ela tivesse tido que continuar a servir. Primeiro como aluna, depois como professora e depois como empresário. É que é isso mesmo. Gerir é entusiasmar aqueles que estão à nossa volta e dar-lhes a liberdade para fazer. E então crescemos todos em conjunto. E crescemos, e cá por dentro sabe tão bem, sabe mesmo bem, ver os outros a crescer, tendo sido nós que demos a picadela com a agulha para aquele crescimento. Como tive 11 filhos, tive de aprender a ser mal educado,
tive de aprender a barrar, tive de aprender a meter alguns nos ouvidos quando carregando com eles todos e com os netos, agora são 20, mas aquele barulho todo sabe-me bem porque é família e a minha família começou nesta casa. Recordo um homem, e é só esse que eu vou citar, o Sr. Simonsen, da Mico Fabril, que chamava a esta casa a minha pequenina Berkeley. Para ele, isto representava Berkeley. Quem já lá esteve sabe que Berkeley representa na Universidade da Califórnia, mesmo a de Bethesda, mesmo a que está em Pasadena, mesmo a que está em Los Angeles, mas a de São Francisco e Berkeley é realmente o topo daquela gente. No departamento do Lawrence Laboratory, às 8 da manhã, tendo a meu lado o Quintanilha e do outro lado o Lester Pecker, vi entrar 14 prémios nobres da física. 14 prémios nobres da física. Entravam naquele laboratório às 8 da manhã. Quer dizer que não lhes subiu à cabeça. Amigos, qualquer preocupação, Isabel, que não possas transformar em oração, quem disse isto parece que foi São Francisco, não vale a pena preocupar-te. A todos, acho que devemos estar todos muito contentes com o que esta escola tem feito, mesmo que chore de vez em quando. Muito obrigado. Vai usar da palavra o professor Dr. Emílio Gomes, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. O professor Emílio Gomes foi também diretor da Escola Superior de Biotecnologia entre outubro de 2011 e julho de 2013. Muito obrigado, muito boa tarde. Cumprimentava naturalmente o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, o Sr. Bispo do Porto, o Sr. António Francisco, a Sra. Reitora da Universidade Católica, o Sr. Presidente do Centro Regional do Porto, da Universidade Católica, a diretora desta escola, a professora Isabel Vasconcelos, o Sr. Professor Carvalho Guerra, que é também ele próprio a Universidade Católica. Eu sempre vi nesse papel. Para nós, o professor Carvalho Guerra representa sempre muito da essência do que é a Universidade Católica na nossa região. Cumprimentar também, naturalmente, os vice-reitores aqui presentes, presidente do Instituto Politécnico do Porto, a senhora bastonária, restantes diretores, docentes, colaboradores, atuais e antigos alunos, demais figuras aqui presentes. Sr. Comendador Arménio Miranda, um cumprimento muito particular para a sua pessoa e por aquilo que significou também para esta escola, o engenheiro Virgílio Folhadela, por toda a sua ligação, e dizer-lhes que é realmente, quando me convidaram para estar aqui presente, eu disse logo que sim, sem olhar para a agenda, porque no meio do caos que é cada um dos meus dias atualmente, eu tinha que arranjar tempo para aqui estar, porque também, e sem ser particularmente modesto, permitam-me dizer que eu também faço um pouco parte da família da Universidade Católica do Porto. Aprendi a fazer parte dessa família, fui bem acolhido, tenho desde há muitos anos uma ligação mais tenue a esta escola. Ela foi mais intensa num momento muito particular da vida da Escola Superior de Biotecnologia e a partir daí eu acho que da forma como fui acolhido e como fui tratado e da forma como me mostraram o caminho, a partir daí realmente eu acho que não mais largarei o convívio destas pessoas e desta instituição. E houve uma coisa que eu aprendi nestes anos, numa frase muito interessante, que é que não há caminho sem dor, mas que o caminho, quando é certo, vale sempre a pena. E eu acho que a escola é o exemplo disso. A escola é uma marca e um caminho certo, que nós percorremos, algumas vezes com mais dor, outras vezes com menos dor, mas sempre com alegria e nunca perdendo o objetivo, que é chegar ao fim. E o fim e o grande objetivo desta escola, que é um dos mais difíceis face ao enquadramento daquilo que é o ensino superior no nosso país e o enquadramento da investigação, é desenvolver uma matriz de ensino, investigação e inovação na área da biotecnologia. Essa matriz continua atual, ela vai se reconfigurando
E, naturalmente, nós encaramos hoje novos desafios que, sendo atuais, são novas exigências para o futuro. Neste domínio da biotecnologia e na sua ligação ao setor agroalimentar, nós estamos a meter agora numa nova aventura que une o nosso tecido universitário, do qual, naturalmente, a Universidade Católica fará parte. Esta nova aventura é o desenvolver de uma nova indústria na nossa região. E é disso que estamos a falar. Nós vamos desenvolver uma nova indústria. E como somos empreendedores e trabalhadores, e como sabemos percorrer o caminho, nós vamos ser bem-sucedidos nessa nova indústria. Vamos ver resultados muito fortes daqui a 5 anos, vamos ver resultados ainda maiores daqui a 10 anos. Será uma nova indústria que a todos nos vai orgulhar, que vai juntar saberes na área daquilo que são as nossas valências muito próprias e o resultado da valorização dos nossos recursos endógenos. A vinha, o vinho, a nossa base alimentar, a nossa produção endógena na região tem um valor potencial que nós vamos ser capazes de transformar, percorrendo o caminho de uma nova indústria, na criação de valor líquido para a nossa região e para o país. E é neste caminho que eu vejo o futuro desta escola. Com dificuldade, mas sempre com entusiasmo que a todos contagia. Eu passei aqui 2 anos. Foram 2 anos muito especiais. A escola vivia um momento muito particular, que felizmente ultrapassou, que está agora noutra fase, e durante esses 2 anos eu aprendi a perceber ainda melhor o projeto e o sonho deste projeto que o professor Carvalho Guerra, da sua forma muito própria, nos explicou aqui a todos. Não é preciso dizer mais nada. Nós percebemos todos o enorme interesse do projeto, mas também o enorme desafio que ele representa e as dificuldades que vamos ter que percorrer. Do meu lado, esteja onde estiver, hoje estou aqui de passagem nesta coisa que se chama Comissão de Coordenação da Região Norte, é assim que o professor Valinto Oliveira lhe chama, é assim que eu vou continuar a chamar. Aliás, eu continuo a estar muito baseado no meu conselho de senadores e de ex-presidentes com quem eu me reúno muito regularmente, com quem partilho as minhas angústias e as dúvidas de cada dia do futuro da nossa região. Eu acho que nós, em conjunto, vamos conseguir fazer um percurso no qual todos vós, em nome desta escola, são bem-vindos. E já agora, se me permitem, deixem também partilhar o caminho convosco. Muito obrigado. Vai usar da palavra a senhora reitora da Universidade Católica Portuguesa, professora doutora Maria da Glória Garcia. Excelência Reverendíssima Sr. Dom António Francisco, Bispo do Porto, Sr. Professor José Ferreira Gomes, Secretário de Estado do Ensino Superior, Professor Emílio Gomes, Presidente da CCR Norte, Professor Afonso Vaz, Presidente do Centro Regional do Porto, Professora Isabel Vasconcelos, Diretora da Faculdade da Escola de Biotecnologia, Professor Carvalho Guerra. Ilustres convidados, caros docentes, colaboradores, queridos alunos, que os há aqui seguramente também, minhas senhoras, meus senhores, meus amigos. Berço do Núcleo Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, a Escola Superior de Biotecnologia inicia-se no Polo da Asprela e inaugura em Portugal o curso de Engenharia Alimentar. 3 efemérides concentradas na mesma data, a merecer distinção e louvor nestas comemorações de 30 anos de vida, a que é usual ligar a ideia de idade madura. Com efeito, o Núcleo Regional do Porto, a partir de 1994 designado Centro Regional do Porto, nasce com a criação da Escola Superior de Biotecnologia no Polo da Asprela. Só mais tarde, em outubro de 1986, é inaugurado o Campus da Foz, em instalações cedidas pela Diocese, albergando os cursos de Direito e de Administração e Gestão de Empresas, bem como o núcleo da Faculdade de Teologia. Significa isto
que o início da presença da Universidade Católica Portuguesa no Porto se confunde com a criação da sua escola de biotecnologia. E lembrá-lo é não só um ato de memória, sempre importante enquanto nos situa no tempo e aqui também no espaço. Lembrar esse facto é também um ato de justiça, porque enquadra equilibradamente o percurso de vida de uma grande instituição de ensino superior, como é a Universidade Católica, espraiada por variados campi em diferentes localizações deste país. Na bela, robusta e promissora cidade do Porto, o berço da Católica está aqui, onde nos encontramos, na Asprela, com a entrada em funcionamento da Escola Superior de Biotecnologia. Volvidos 30 anos, o olhar em frente é confortado pelo sentimento de dever cumprido, por entre vicissitudes nem sempre favoráveis. A Universidade Católica é polo de atração dos mais jovens e dos menos jovens pela excelência do que faz, seja no ensino, seja na investigação, seja na contribuição para o desenvolvimento social, económico e cultural da comunidade nacional, mas particularmente da comunidade da região norte, integrando com a Universidade do Porto, a Universidade do Minho e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e respectivos municípios, o projeto Noroeste Global, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, e desenvolvendo-se em parcerias de futuro também com a Universidade da Galiza. Ao Presidente do Centro Regional do Porto, professor Manuel Afonso Vaz, uma palavra de apreço e de alento para seguir em frente. Continuar nesta senda por um amanhã em aberto, com ambição e permanente inovação, e fortalecendo a tradição, é a resposta que a Universidade Católica pretende continuar a dar, fiel ao espírito pioneiro dos fundadores, aqui com especial enfoque para o professor Francisco Carvalho Guerra, universitário apaixonado, de alma grande, católico convicto e umbilicalmente ligado ao Porto, que saúdo de modo particular na tripla condição de antigo presidente do Centro Regional do Porto, promotor da ideia de uma escola superior de biotecnologia em Portugal e seu docente brilhante e empenhado. Com 13 décadas de existência, a Escola Superior de Biotecnologia foi dirigida primeiro pelo professor Augusto Medina, seguidamente e por um período breve pelo professor Joaquim Reis, depois pelo professor Francisco Xavier Malcata, ainda pelo professor Joaquim Azevedo, que acumulou com a presidência do Centro Regional do Porto, mais tarde pelo professor Emílio Gomes, aqui presente, e a quem dirijo também uma palavra de agradecimento pessoal e institucional, seguindo-se a atual professora Isabel Vasconcelos. A todos, o sentido tributo da memória com a qual toda a instituição constrói o seu futuro. A reputação nacional e internacional da Escola Superior de Biotecnologia suporta-se num caminho que lembra os bandeirantes, desbravando floresta virgem. E em vários planos. O da produção de conhecimento, através da investigação, o da formação universitária, o da criação de pontes com a comunidade empresarial. Tudo moldado pela busca da excelência. A investigação científica, desenvolvida no Centro de Biotecnologia e Química Fina, laboratório associado não estadual elencado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, prima pelo rigor, competência e constante procura da excelência. E não admira que ao longo dos anos tenha sido inúmeras vezes destacada com prémios e distinções que a honram, bem como aqueles que nela trabalham, ao mesmo tempo que honram a universidade onde se insere. Assente sobre a ideia da colocação da investigação ao serviço do desenvolvimento da comunidade, foi pioneira na capacidade de captar a atenção das empresas, fazendo-as acreditar que a aliança com a investigação universitária era a aliança com aquele futuro de que todos sabemos que nos podemos orgulhar. 30 anos envolvidos, o tecido empresarial que sentiu o desafio universitário e criou parcerias com a Escola Superior de Biotecnologia
que enriqueceu-se e deu por bem empregue a confiança depositada. Penso que posso afirmar, em termos gerais, que as expectativas das empresas na investigação de topo desenvolvida pela escola se renovam diariamente, num quadro em que, como todos sabemos, o risco é enorme, o retorno incerto e a exigência e a competência são as únicas realidades humanas capazes de fidelizar o sucesso. Uma palavra de saudação jubilosa dirijo agora ao doutor honoris causa pela Universidade Católica Portuguesa, aqui presente, Arménio Pinheiro Miranda. Mas também ao engenheiro Virgílio Filhabella. E ainda à doutora Alexandre Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Partes integrantes da nossa família universitária souberam antecipar o futuro muito antes deste se divisar e ajudaram-nos a compreender a realidade a que o conhecimento que não quer ser estultícia se aplica. Bem-ajam por isso, mas também por isso. Festejamos ainda 30 anos do curso de Engenharia Alimentar em Portugal, uma área de formação superior a despontar no contexto europeu e mundial e que abriu perspectivas inovadoras à evolução científica, particularmente na área da saúde, que impulsionaram decisivamente a indústria alimentar, mas também a indústria farmacêutica. Com ousadia, capacidade de realização e controlo de receios, a Universidade Católica disse sim a uma área nova do saber universitário, a biotecnologia, há 3 décadas atrás. E valeu a pena. Junta-se hoje à área da microbiologia, à área das ciências da nutrição, da engenharia do ambiente, da engenharia biomédica. Ser pioneira tem custos, e custos elevados, em especial quando a formação universitária exige alicerces de investigação laboratorial. Mas o desafio do pioneirismo é um desafio para que permanentemente a Universidade Católica se sente interpelada no que entende ser a sua capacidade de abrir horizontes, o lema que escolheu para este ano de 2015. A Escola Superior de Biotecnologia tem sabido entusiasmar a juventude, estimular vocações, ser farol de empreendedorismo, preparar os estudantes para uma sociedade em mudança, com alegria e sentido ético, assente nos valores que nos identificam e são a nossa marca. Ao esforço, abnegação, sentido de missão dos investigadores, docentes, colaboradores, perante quem me vergo em homenagem, agradecida, se devem os resultados atingidos. E para a pessoa da diretora da Escola de Biotecnologia, professora Isabel Vasconcelos, vai o meu abraço pessoal e em nome da Universidade Católica que aqui representa. Um abraço que pretende todos abarcar e que não tem em mente só o passado, mas porque é no presente que o futuro se gera, tem também no pensamento tudo quanto o amanhã nos vai trazer. Porque nesse amanhã temos razão de lutar. O nosso presente são os nossos alunos. Deixar-lhes a marca católica é construir o futuro, tal como construímos o presente com aqueles que desde há 30 anos nos procuram. Eles são o nosso orgulho, com a presença e a intervenção da doutora Isabel Braga da Cruz, aqui presente, prova de uma forma evidente. Por eles devemos continuar persistentemente a lutar. Uma palavra ainda para as instituições de ensino superior aqui presentes, com as quais a Universidade Católica Portuguesa mais se relaciona, concretamente a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, TAD, aqui representada pelo seu vice-reitor, o professor João Lí Filipe Mendes, e, em particular, também o Instituto Politécnico do Porto, que a sua presidente esteve até há bem pouco tempo connosco, a professora Rosário Gamboa, e seguramente saiu só por razões inadiáveis, e eu diria que este Instituto, que ela realmente superiormente representa, desde logo tem uma particular ligação connosco pela contiguidade dos espaços. O bom relacionamento no quadro de uma sadia emulação tem permitido avançar no caminho certo de fazer mais e melhor.
Do mesmo modo, o bom relacionamento com outras instituições públicas e privadas, nomeadamente com o município do Porto, conduziu a múltiplos protocolos de cooperação de que a comunidade tem usufruído, seja no âmbito da sustentabilidade ambiental, seja do voluntariado e, mais amplamente, do serviço à comunidade. Por isso, um agradecimento que a cada um é dirigido e a todos envolve, e a razão e a certeza de que, tal como no passado, poderão sempre contar com a Universidade Católica. Uma palavra se impõe também para sentidamente agradecer a presença do Governo nesta cerimónia festiva, através do Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, Professor Dr. José Ferreira Gomes, que em tempos lecionou na Escola Superior de Biotecnologia, e agora eu sei que foi logo desde a primeira hora, e a ela ficou indelevelmente ligado. Saber o Governo connosco é especialmente gratificante para o que fazemos e, simultaneamente, fundamento que acresce aos que nos sustentam o desejo de continuar em frente no cumprimento da missão universitária. Uma missão que a Igreja, aqui superiormente representada pelo Sr. Dom António Francisco, Bispo do Porto, traçou para a Universidade Católica e que dá sentido à sua ambição. Mas, para além da sua presença, Sr. Dom António Francisco, permita-me que lhe agradeça o modo como abraçou a Universidade Católica e a tornou parte do seu cotidiano, particularmente o Centro Regional do Porto. Que a Universidade Católica e este seu Centro Regional estejam à altura do desígnio que para eles semeou. Parabéns pelos 30 anos da Universidade Católica no Porto, parabéns pelos 30 anos da Escola Superior de Biotecnologia e parabéns pelos 30 anos do curso de Engenharia Alimentar em Portugal. Muito obrigada. Vai usar da palavra o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, Professor Dr. José Ferreira Gomes. O professor José Ferreira Gomes conhece a ESB desde o seu início e tem acompanhado o nosso percurso. Muito boa tarde a todos. Senhora Dom António Francisco, Bispo do Porto, muito prazer que aqui estou e mais uma vez acompanho a Igreja do Porto numa iniciativa deste tipo, iniciativa cultural de primeira importância. Senhora Reitora da Universidade Católica Portuguesa, naturalmente a minha presença aqui não é mais que um dever de homenagem a um trabalho que a Universidade Católica Portuguesa vem fazendo em vários polos, em vários pontos do país, mas particularmente aqui no Porto, onde, como temos ouvido ao longo da tarde, onde teve uma iniciativa, uma capacidade de inovação que muito contribuiu para a modernização do ensino superior em Portugal e contribui ainda esperamos, esse trabalho da Universidade Católica Portuguesa no Porto. Por dever de protocolo ao meu amigo Emílio Gomes, Presidente da Comissão de Coordenação, simplesmente da Comissão de Coordenação, não gostará de ser chamado, naturalmente, meus cumprimentos e a minha saudação também de presença de responsável de uma entidade importantíssima para a busca de um desenvolvimento, um crescimento não só económico, mas cultural, social de toda a região, que tem, neste momento, sempre transitório como é a vida, a responsabilidade de coordenar, de garantir para toda a região e para todo o país e para toda a nossa população. Mas depois regresso aos donos da casa. Depois da Sra. Reitora, tenho naturalmente de saudar o Sr. Professor Manuel Vaz, que é o difícil sucessor de outros responsáveis do polo, que eu me escapo a mencionar por agora,
e a doutora Isabel Vasconcelos, que também tem tido o peso, e com a frescura que ele mostra, diz-nos que o peso não foi tanto como alguns disseram ao longo de discursos injustos que já passaram e não foram ouvidos. Antes de terminar a mesa, queria saudar a assistência, naturalmente começando pelos estudantes. Está ali um de Capri Batina, não é o único. Houve outro que ao fim de hora e meia razoavelmente esgotou a paciência de nos ouvir e, portanto, está plenamente justificado. Outros saberá a futrica, em bom português. Os estudantes são o nosso objetivo, o nosso alvo direto e, portanto, para os estudantes que tenham a disponibilidade de participar até nestas coisas, a minha primeira homenagem e a minha homenagem também por terem escolhido a Escola Superior de Biotecnologia como destino para o seu percurso educativo. Mas depois dos estudantes há professores, apesar de tudo tem alguma importância. Eu para seguindo ali a linguagem da Isabel, direi que os meus colegas dos primeiros tempos e os tempos posteriores, e particularmente aos primeiros tempos que aqui vejo, a começar pelo José Luís Costa Lima, pelo seu discípulo António Osmaro, muitos outros que não vou nomear, mas que estou a ver ali dispersos, alguns parece que não me conhecem lá no fundo, minha palavra de amizade, de satisfação por poder estar aqui e de poder concretizar e celebrar estes 30 anos e com alguns, os primeiros anos de aventura na criação, no acompanhamento da criação da escola. Naturalmente também os funcionários, todos os outros colaboradores da escola que são também igualmente importantes. Mas, a par disso, tenho de mencionar, já aqui foi feito hoje, mas queria mencionar de uma forma muito especial as empresas que estiveram com esta aventura desde o primeiro dia. A Associação da Escola Superior de Biotecnologia, aqui representada pelo meu velho amigo, um velhíssimo amigo de outras aventuras, Gílio Folhadela. E esta homenagem deve-se ao facto de, no quadro português, este casamento, esta ligação, esta corresponsabilização entre o que era já uma entidade de ensino superior e o sonho de alguém e as empresas que sentiam a relevância do projeto e a oportunidade também de terem uma palavra. E, provavelmente a oportunidade de ter uma palavra era um móvel, uma razão para esse envolvimento. Esta capacidade de serem dinamizadas, de se interessarem, de se envolverem, de mandarem, de se apropriarem do projeto, é qualquer coisa que foi, julgo que é ainda hoje, um distintivo muito importante do projeto da Escola de Biotecnologia, um distintivo que creio que foi sendo copiado tentativamente, mas que eu conheça não foi tão bem utilizado como pôde ser aqui, no período que eu acompanhei mais de perto, e acredito que ainda hoje pôde ser aqui no desenvolvimento, na construção do projeto. E, portanto, também, em nome do ensino superior português, eu queria agradecer a pessoa do meu amigo Virgílio Folhadela, o empenhamento de todas as empresas que acompanharam o projeto, que acompanham o projeto, que participam do desenvolvimento do que é isto que aqui estamos, mas, mais importante, no desenvolvimento daqueles jovens que por ali ainda têm paciência de nos ouvir, porque é para a educação desses jovens e, através deles, para
a felicidade futura de futuros profissionais nas áreas em que estamos envolvidos e, através dessa felicidade individual, a felicidade da sociedade que estamos a tentar construir para eles. É essa a função definitiva, a função final, e é necessário que as nossas instituições de ensino superior, todas elas, se abram mais à colaboração, que deem mais responsabilidade ao tecido económico em geral, ao tecido social em geral, mas em particular às empresas, para que possamos aprofundar essas ligações e realizar mais plenamente o objetivo do sistema educativo, o objetivo do sistema de ensino superior. Ao Sr. Comendador Arménio Miranda, que sei envolvido e acompanhando a vida da escola há bastantes anos, naturalmente uma palavra, a Sra. Bastonária também aqui presente, todos os outros representantes institucionais, a minha também, o meu palavra de simpatia e de agradecimento pelo envolvimento num projeto tão importante como este. Mas ficou para o fim uma peça da mesa, quase esquecida, e depois do discurso que fez, eu estava aqui a recear o meu vizinho como é que era possível continuar esta série de intervenções depois do professor Carvalho Guerra. O professor Carvalho Guerra até nos prova de que está aqui para outra. Cuidado, governo, continuar a dizer mal é bom sinal. Cuidado, empresários, continuará a bater à porta, é bom sinal, mas às vezes custa ouvir e custa responder. Cuidado também ao Sr. Bispo do Porto, que também continua a ouvi-lo de vez em quando, e já outros antecessores o ouviram e tiveram de dar alguma resposta, segundo consta. O Sr. Professor Francisco Carvalho Guerra, naturalmente que no momento em que celebramos os 30 anos, todos creio que estamos de acordo aqui na mesa e do outro lado, que é assim que celebramos, porque foi o sonhador do projeto, foi o construtor do projeto e deu provas hoje de que aqui está para acompanhar o projeto, para puxar as orelhas à Isabel se for preciso, para nos dar um esticão a todos nós também se for preciso e para ainda nos dar uma palavra de orientação da sua experiência. E aos mais jovens também, aos estudantes com quem sei que continua a estar com frequência, também dar uma palavra de orientação, de estímulo, de condução para as vossas vidas e para o vosso futuro. O Sr. Carvalho Guerra é uma pessoa única no Porto, não tínhamos dúvidas, não é? Aqui é a única coisa que estamos de acordo, o património da cidade e da região. Não sei se o umbigo está mais ligado a Braga, mas já a tesoura maternal já foi cortada há muito tempo e apesar de manter que não sabemos bem a ligação também ao nosso bom ninho, é uma pessoa a quem a cidade do Porto, a região norte, muito deve e a quem seguramente esta escola deve, eu diria a 100%, o que tem sido e o que é hoje. No meu papel atual, eu não queria prolongar e roubar mais tempo e paciência aos ouvintes, mas no meu papel atual eu queria e tenho a obrigação de dizer o muito obrigado em nome do governo português ao professor Carvalho Guerra por ter sabido sonhar, ter sabido persistir, ter sabido construir, ter sabido intervir e, quando necessário, com a distância que ele sempre tem sabido manter dos seus projetos, e agradecer-lhe por continuar atento ao que vai acontecendo, continuar contribuindo para que este e muitos outros projetos em que esteve envolvido, em que está envolvido, e que não seja por lhe tirarem, ou como ele me dizia aqui há uns anos, tinha já um calendário na agenda para ir apagando os títulos, fica o título de Carvalho Guerra, de Chico do Porto, e é suficiente para nos manter, para nos guiar nesses títulos.
Aos antigos alunos também, aqui presentes, uma palavra, porque a escola também soube ser inovadora nessa ligação. Estamos a falar de um sistema educativo que atrai jovens, como ali estão alguns, à volta dos 18 anos, que entram pela porta dentro sem muito bem saberem para que vão, simplesmente com o entusiasmo dos 18 anos, da aventura, quase como com um bilhete de Interrail, a ver onde é que estão as estações, quem é que aparece pela frente, e ao fim de 3 anos, 3 ou 4 anos ou 5, temos homens e mulheres que saem aptos a continuar estudos, ou a continuar a vida, ou a continuar a estudar, a continuar a aprender, a continuar a construir a sua personalidade, a construir o país. E nesta ligação, naturalmente, que a presença dos antigos alunos, e presto esta palavra de homenagem porque também em Portugal não é muito tradicional termos esse envolvimento suficientemente forte, a presença dos antigos alunos é importante. E com todo o tecido, e no caso aqui com as empresas que participaram e participam na Associação para a Escola Superior de Biotecnologia, os antigos alunos também continuam a ser donos. Todos nós somos um pouco donos dos nossos pais, não é? A partir de certa altura. E os antigos alunos já têm direito próprio a ser donos do projeto. E, portanto, seguramente ali a Isabel que ouvirá, e se me permite, a sugestão é que de vez em quando se faça ouvir, para que assegure que ela não se esquece que a associação que existe, os antigos alunos que existem, que são os antigos alunos que conhecem melhor que ela o que é a vida de um diplomado desta escola e, portanto, estamos na posição de poder contribuir e de querer contribuir e de contribuir mesmo para o futuro da escola. Em nome do Ensino Superior Português, eu agradeço por essa contribuição. Estou certo também aqui a Sra. Reitora, no que toca à Universidade Católica Portuguesa, também agradecerá essa presença, essa contribuição. Uma última palavra. A Escola Superior de Biotecnologia, com o seu desenvolvimento, acompanhou o desenvolvimento do país, acompanhou os 30 anos, é um longo período, para se sair da cave da Rua do Campo Alegre e para chegar aqui. Ao longo desses 30 anos soube adaptar-se, seguramente vai saber adaptar-se, a vida é uma adaptação permanente, para construir o seu projeto, para moldar também o ambiente e através particularmente dos antigos alunos moldar o ambiente, moldar o nicho ecológico que ocupa. Como foi dito aqui pelo meu colega representante responsável da Comissão de Coordenação, estamos num momento muito importante de construção do nosso futuro, onde o setor que há 30 anos foi escolhido, temos de dizer, pelo Professor Francisco Carvalho Guerra, para a atuação, para a intervenção da Universidade Católica Portuguesa no Porto, numa área que não é canónica, se me permite a expressão, que não era canónica na altura. Essa área é hoje, conhecidamente, de grande importância e a ligação, a presença da escola, a presença da Universidade Católica, a sua ligação com as outras universidades e com os institutos politécnicos da região, e permite a oportunidade para saudar a presença da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, toda esta rede é responsável por obrigar o Governo, obrigar a Comissão de Coordenação a dar a resposta certa para que o país e particularmente o nosso norte e a nossa região do Porto venham a ser regiões igualmente dinâmicas como são hoje, mas ainda mais felizes, ainda mais prósperas do ponto de vista económico, cultural e social. O meu muito obrigado ao Carvalho Guerra, se me permite. O meu muito obrigado a todos os atuais, na pessoa da Isabel, e ao Sr. Dom António Francisco, o meu muito obrigado também pelo convite para estar aqui. Muito obrigado a todos. Vai usar da palavra o nosso Bispo, o Sr. Dom António Francisco dos Santos. Muito obrigado.
Uma palavra de saudação ao Sr. Professor Dr. José Ferreira Gomes, Secretário de Estado do Ensino Superior, na sua pessoa, como representante do Governo do nosso país e neste seu vínculo à nossa Diocese, à nossa terra e à nossa Universidade e a esta escola. Excelentíssima Senhora Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Professora Doutora Maria da Glória Garcia, também a alegria de a termos aqui connosco e de sentirmos que a sua presença tem de ser um estímulo constante a sermos sempre mais e melhor. Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Emílio Gomes, Presidente da Comissão de Coordenação, também nesta comunhão com a responsabilidade acrescida que assume e neste sentido de colaboração permanente que queremos ter em ordem ao futuro. Caríssimo Sr. Professor Dr. Francisco Carvalho Guerra, bem-aja pela sua presença. Terei a oportunidade de lhe dizer uma palavra para que esta hora seja não apenas a celebração de uma data jubilar da Escola de Biotecnologia, mas que seja um momento de homenagem a quantos se lhe deve. Excelentíssimo Sr. Engenheiro Virgílio Folhadela, muito obrigado por aquilo que nos disse e por aquilo que, quanto disse, nos revela de quanto fez ao longo deste tempo. Sra. Doutora Isabel Braga da Cruz, Presidente da Associação dos Antigos Alunos da nossa Escola Superior de Biotecnologia, também uma palavra de saudação muito dedicada e muito grata por aquilo que significam sempre as associações de antigos alunos e por quanto elas nos ajudam não apenas a ver o percurso passado, mas a sonhar o futuro. Professor Dr. Manuel Afonso Vaz, Presidente do nosso Centro Regional da Universidade Católica do Porto, Professora Doutora Isabel Vasconcelos, Diretora da Escola de Biotecnologia, Sr. Comendador, Sr. Vice-Reitor da UTAD, Sra. Bastonária, caríssimos diocesanos, permitam-me assim, mesmo que alguns não sejam, mas somos todos, sobretudo neste vínculo à universidade, somos todos não apenas vizinhos e próximos, mas somos todos muito empenhados no bem da nossa escola. Queria deixar alguns elementos, quase de forma espontânea, mas fazê-los preceder de dois pequeninos apontamentos prévios. A minha presença, e foi aqui referido pela Sra. Reitora, e agradeço-lhe a parte e a referência que fez, mas a minha presença vincula-me a todos os meus antecessores que ao longo do tempo acompanharam, incentivaram e estiveram na raiz, na base e no percurso da Universidade Católica no Porto. Ao Sr. D. António Ferreira Gomes, que foi o Bispo do tempo da Fundação, e na pessoa do sobrinho, permita-me esta referência familiar, do Sr. Professor Ferreira Gomes, todos nós sabemos quanto lhe devemos, o muito que o Porto lhe deve, em todas as linhas de frente de missão, mas concretamente também na presença ativa e atuante da Universidade Católica Portuguesa. Ao Sr. Arcebispo-Bispo D. Júlio Tavares Rebimbas, que foi ele que esteve aqui há 30 anos, no início desta escola e no lançamento deste projeto. Ao Sr. D. Armindo Lopes Coelho, que foi professor da nossa Faculdade de Teologia, foi oriundo de Porto e que acompanhou desde a gênese até como Bispo Auxiliar do Sr. D. António Ferreira Gomes, acompanhou todo o percurso e todo o trajeto da Universidade Católica no Porto. E ao Sr. D. Manuel Clemente, atual Magno Chanceler da nossa Universidade Católica e que durante os 6 anos de Bispo do Porto, como ele e só ele sabia fazer, esteve sempre como professor também, mas nesta proximidade. Portanto, este vínculo a todos os meus antecessores é uma exigência, é não apenas uma referência de memória, mas é também um imperativo de missão. O segundo ponto prévio é que eu vim aqui há muito tempo, no início, logo no primeiro ano em que estas instalações funcionaram, porque naquele tempo, e foi a acompanhar uma família de Lisboa, dizia-se que era muito difícil matricular os filhos na biotecnologia, porque tinha muitos alunos a quererem vir. E, portanto, acompanhado de um sacerdote, se calhar era uma referência abonatória e era uma ajuda facilitadora para a matrícula e para a inscrição. Portanto,
Ora bem, não foi preciso essa referência nem essa ajuda, porque as coisas passaram sempre com o rigor, com a autenticidade e com a verdade que estas coisas exigem, mas senti muito bem pela forma como fui acolhido e pela forma como essa família e esse aluno que aqui frequentou e aqui concluiu o curso e que hoje exerce um trabalho com competência que aqui recebeu. Mas gostaria de fazer esta referência também com este toque de humor e com este sentido de verdade, porque aqui vim e acompanhei depois, a partir daí, o trajeto da nossa Escola Superior de Tecnologia, Escola de Tecnologia da Universidade Católica. E agora permitam-me algumas referências, sem me querer prolongar, procurarei fazê-las em jeito telegráfico. A Escola Superior de Biotecnologia é um sonho, já aqui foi dito, permito-me repeti-lo e sublinhá-lo, é um sonho pioneiro, é um sonho audaz, é uma aventura criativa e inovadora. E vemos aqui que a essência do sonho é comandar a vida, mas sem lhe retirar a liberdade, foi aqui dito. E eu penso, podendo juntar, que só as pessoas livres são capazes de sonhar e só o sonho de pessoas livres comanda a vida de gente livre. E por isso, esta área, como dizia e bem o Sr. Secretário de Estado, não é uma área tradicionalmente canónica, mas é uma área de vanguarda onde a Igreja sempre quis estar. É na vanguarda da missão e nos desafios da educação que a Igreja, desde o início das universidades e dos estudos das universidades, estudos gerais, sempre esteve. Uma segunda ideia que gostaria de partilhar é que a Escola Superior de Biotecnologia é um projeto, não é apenas um sonho, mas é um projeto coerente, é um projeto bem delineado e desenhado, que envolveu, e ouvimos-lo aqui ao Sr. Professor Carvalho Guerra, que envolveu desde o início pessoas de várias origens, áreas e quadrantes de referência cultural e até nacional e internacional, envolveu instituições, envolveu empresas e envolveu no seu todo a sociedade portuense. Os portuenses gostam da Escola de Biotecnologia. Admiram-na, agradecem-na e prestigiam-na, porque ela nos prestigia também a nós. Sinto até, e se for ousadia dizê-lo, relevem-me a falta ou o pecado, mas sinto um grande entusiasmo quando se ouve falar da biotecnologia da Católica no Porto. Por isso, Sr. Professor Carvalho Guerra, este dia, e o Sr. Secretário de Estado disse de uma forma muito bela, e a Sra. Reitora também, e todos os que nos antecederam, este dia é também uma homenagem de gratidão. Mas creia que lhe quero dizer, é uma homenagem de gratidão da Igreja do Porto também. Aceite este testemunho, este gesto, na simplicidade e na verdade, mas é o primeiro momento em que celebramos um ato jubilar da nossa Universidade Católica no Porto e por isso quero dizer-lhe isto, envolvendo nesta homenagem de gratidão todos quantos, com o professor Dr. Carvalho Guerra, trabalharam no início, na gênese e a partir daí no trajeto desta Escola Superior de Biotecnologia. Mas a Escola de Biotecnologia não é apenas um sonho nem um projeto, é também um caminho. E já ouvimos aqui. É um caminho percorrido ao longo de 30 anos por alunos, por professores e por funcionários. Os alunos são os protagonistas desta escola. Os professores são essenciais neste protagonismo e os funcionários são imprescindíveis neste trabalho. E, portanto, este caminho percorreu-se assim. Mas foi também um caminho percorrido pelas famílias. E ouvíamos aqui a professora Isabel Braga da Cruz dizer-nos isso. São muitas as famílias, são muitos os alunos que em Portugal e no mundo percorrem este caminho. Em 19 países e em 135 cidades. Faz-nos bem, através dos números, termos consciência de quantos caminhos percorridos, quantos quilómetros andados e de quanta presença sentida e valor acrescentado nestes 19 países através dos nossos alunos.
Em quarto lugar, a Escola Superior de Biotecnologia é uma família. Sentimos-lo aqui hoje, naquilo que foi dito e naquilo que é vivido. Hoje reúne e congrega muitos dos seus membros, dos seus professores, dos seus diretores, aos pais fundadores, que aqui ouvíamos, a voz desse início e desse verso, aos irmãos mais velhos, que nos ajudam, aos jovens alunos, a anunciar que este espírito de família vai continuar no futuro. É que educar é aprender a servir o amanhã. É aprender a desbravar tempos novos. E só as famílias são capazes de o fazer, porque só elas nos sabem embalar desde o berço. Em quinto lugar, a Escola Superior de Biotecnologia é um centro de investigação em relação com o mundo empresarial que se antecipou no tempo, que se aprofundou ao longo do tempo e que se projetará para lá deste tempo. É numa atitude de confiança e de esperança no futuro que aqui estamos. Não estamos apenas a celebrar uma data de memória do passado. Estamos a antecipar tempos novos. O futuro, e queria dizer isso também à professora doutora Isabel Vasconcelos, o futuro tem de ser a pátria desta escola e tem de ser a pátria da nossa Universidade Católica no Porto. Em sexto lugar, uma sexta ideia, a Escola Superior de Biotecnologia é uma escola. Parece linear e trivial dizer isto, mas faz-nos bem sentido. É uma escola onde se aprende, onde se ensina, onde se educa, onde se acolhe o conhecimento e onde se traduz o conhecimento na vida, na cultura e na sociedade. São conhecimentos e tecnologias de vanguarda. E gostaria de anunciar, embora não tenha o conhecimento do texto, apenas de alguns elementos, que o Papa Francisco vai publicar no próximo dia 18 uma encíclica sobre a ecologia e natureza. Estávamos longe de pensar também nos nossos padrões canónicos que um Papa se ocupasse numa encíclica, que é um documento programático do seu ministério, na ecologia e sobre esta realidade que aqui ouvíamos também falar, até com alguns números que para nós podem parecer estranhos, mas são desafiantes. É uma honra para todos nós também sentirmos isto. Em sétimo lugar, e termino, a Escola Superior de Biotecnologia tem o rosto da alma católica. E ver o rosto da alma faz-nos bem também, que é o rosto da harmonia, da conjugação de esforços, que é o rosto da nossa identidade. É uma honra para a Católica falar da biotecnologia como sua escola, mas é uma bênção para a Escola Superior de Biotecnologia ser da Universidade Católica no Porto. Eu creio que, conjugando estes dois elementos, entre a honra que temos em sentir esta escola como nossa, na Católica, e a bênção que sentimos e saboreamos ao sabermos na Universidade Católica, nós ajudamos a compreender que esta honra e esta bênção se traduzem e transformam em bem. É um grande bem para todos nós portuenses termos a Católica no Porto, termos a Universidade Católica no Porto, termos a biotecnologia da Católica no Porto. Por isso quero agradecer a todos quantos fizeram e fazem a biotecnologia, e é um tributo de gratidão aos diretores, aos professores, aos investigadores e aos empresários, e quero agradecer a todos quantos foram e são Universidade Católica no Porto. Esta minha palavra é uma palavra de gratidão, mas é também uma palavra de oração, e fomos aqui desafiados a fazê-lo. Rezo e trabalho para que todos nós sejamos dignos da Universidade Católica do Porto. E quero dizer à Universidade Católica que pode contar connosco. Parabéns, Universidade Católica, pela Escola de Biotecnologia. Felicidades e bênção à Escola de Biotecnologia. Muito obrigado.
Sr. Dom António Francisco dos Santos, Bispo do Porto, declara encerrada esta sessão solene. A Escola Superior de Biotecnologia tem o gosto de convidar todos os presentes para o Porto de Honra que se vai seguir.